Oeste. E segunda-feira muita gente animada para mais uma semana, mas infelizmente alguns estão naquele clima de sofrimento, pensando em ter que fazer tudo de novo. Uma parcela desses que nem podem mais ouvir falar do trabalho, talvez esteja sofrendo de uma síndrome chamada de burnout. A psicóloga Carize Wojciechowski é a nossa convidada para falar sobre esse assunto. Carize, muito obrigada por ter vindo. Síndrome de burnout, é isso? É assim que fala? Isso. Boa tarde para você. Explica pra gente que síndrome é essa, até começar pelo nome, né? O que significa síndrome de burnout? Boa tarde, Fabiana. Exato. Então, esse conceito, ele fala de algo que deixou de funcionar, né, por falta de energia, como se houvesse uma queima, uma combustão. E quando a gente liga a esse termo, a essa síndrome, né, tem a ver com o esgotamento emocional e físico relacionado a um ambiente de trabalho. Então, quando a pessoa passa por um período de estresse muito longo, não consegue se adaptar mais a esse estresse e acaba entrando num quadro de adoecimento físico e mental. Pois é, mas eu não sei para os profissionais, mas assim, eu penso que seria uma linha meio tênue, porque estressado todo mundo anda, seja com trabalho, com a casa, qualquer trabalho hoje traz estresse, né? Exato. Mas aí como saber que isso pode estar sendo perigoso para você, né? Que vai causar uma doença, realmente uma síndrome? Isso. É interessante pensar que o estresse ele tem várias fases inclusive positivas, né? A fase de alerta, quando a gente tem uma situação estressante, acaba lidando com isso, se reestabelecendo. A fase de resistência, onde a gente tenta ir se adaptando a situações estressantes. E a fase que a gente entramos em seguida, a fase de exaustão, quando a gente não consegue mais lidar com as situações estressantes e elas continuam acontecendo. E a pessoa entra em uma exaustão emocional, né? Um início de um estresse mais leve vai levando a essa exaustão emocional e, consequentemente, depois a síndrome de burnout, que é quando a pilha acaba. Eu brinco que a gente não tem mais energia, não consegue mais lidar com as situações. Existem pessoas mais propensas do que outras a sofrer dessa síndrome? Exato. A síndrome ela é causada por vários fatores, né? Na verdade, uma combinação de fatores. E algumas pessoas têm algumas características de personalidade que pode tornar elas, sim, mais propensas, né, a desenvolver a síndrome. Então, pessoas perfeccionistas, pessoas que tenham uma autocrítica muito elevada, dificuldade de curtir pequenas conquistas, são algumas das combinações de fatores aí que podem estar levando ela assim a estar mais propensa a entrar em sofrimento. Você falou das fases do estresse, né? Quando a gente... qual seria o primeiro sinalzinho assim, que a gente já deveria se cuidar mais em relação a isso? Assim, claro, como eu falei, né? A gente sabe que todo mundo está estressado, mas qual é o momento que eu começo a me preocupar para que não chegue realmente na síndrome, né? Adoecer? Certo. Como você bem falou, o estresse ele é um estado, né? Não é normal a gente viver estressado. Então a gente precisa ficar de olho, ficar atento quando eu passo a maior parte do meu tempo naquela correria frenética, né? Meu corpo começa a dar sinais de tensão muscular, né? De problemas gástricos, e eu começo a notar, né, que eu não estou conseguindo mais lidar, mais vencer os meus desafios diários, assim, e começo a, de repente, entrar também em mudanças de humor. É sempre importante ficar atento, né? Então, eu era espontâneo, eu era comunicativo, começo então a me isolar, né? A ficar mais quieto, mais em silêncio, ou eu começo a ficar muito agressivo, né? As situações começam a ter uma proporção desproporcionais, assim, né? Eu começo a ter reações desproporcionais, que antes eu não tinha. Então, eu preciso ficar vigilante, me conhecendo, sabendo que algo não está bem comigo, talvez eu não esteja mais conseguindo administrar esse estresse. Mas é difícil a gente, né? Eu pergunto para quem está em casa, talvez esteja passando, conheça alguém para a gente ficar em alerta. Mas é difícil a gente reconhecer isso, né, Carize? É difícil, assim, porque a gente está às vezes acostumado também naquele ritmo, né? Vários papéis, várias coisas para administrar. A vida moderna traz muito essa correria, né? Então, às vezes, é estar atento aos sinais, né? Nós precisamos ficar muito atentos aos sinais, inclusive às pessoas ao nosso redor, realmente, né? Sabendo que a gente conhece as pessoas da nossa empresa, as pessoas, nossos colegas, enfim. E se a pessoa está tendo alterações, está tendo comportamentos diferentes, né? Daqui a pouco chegar, perguntar o que está acontecendo. Tem algum outro profissional que possa ajudar? Porque depois eu acho que é tratado com psicólogo, psiquiatra, a gente vai chegar nesse ponto do tratamento ainda. Mas existe alguns profissionais, porque você falou que às vezes desencadeia dores de estômago, né? Algumas outras doenças ligadas também ao estresse. Os outros profissionais conseguem ajudar nessa detecção dessa síndrome também? Todos os profissionais de saúde, eles são uma porta de entrada para esse sofrimento, às vezes, né? Então, de
repente de estar bem, está notando, né, o que esse sintoma está falando. A gente brinca que o nosso corpo fala, né? Então, às vezes, observar problemas recorrentes, especialmente em relação a uma baixa de imunidade, porque o estresse ele acaba afetando muito o nosso sistema imunológico, então a gente precisa estar atento a problemas que sejam gerados por isso, né? Os profissionais da saúde podem sim estar observando, perguntando como é que está o trabalho, né? E depois a primeira opção é a psicoterapia, né? Em relação a pessoa estar buscando a ajuda de um psicólogo no primeiro momento, aí fazendo o diagnóstico, né? A psicoterapia é o tratamento de primeira opção e o psicólogo também vai encaminhar para o médico psiquiatra, né? Ou neurologista também para entrar com medicação nos casos que são necessários. O diagnóstico é feito com algum exame ou é realmente a conversa com o paciente? Nós temos sintomas, né? Critérios diagnósticos em que a pessoa, o profissional vai estar perguntando, né? Então é feita essa avaliação através desses critérios diagnósticos e conforme a pessoa vai respondendo, o profissional tem a condição de fechar esse diagnóstico, né? Você que está em casa pode participar com a gente, tem bastante gente aqui desejando uma excelente semana, tem gente elogiando o programa, mas ainda não tem ninguém participando sobre a síndrome de burnout que a gente está falando, que é o estresse relacionado ao trabalho. Se você quiser participar, o nosso WhatsApp é 98405-2073. Eu vou continuar conversando com a Carize depois do intervalo. A gente tem outros assuntos também, tá certo, Carize? Continua com a gente então? Ok. Então tá, daqui a pouco a gente volta. Não sai